Nos últimos dias, nós temos concentrado a atenção sobre os problemas relacionados à economia brasileira, sobre o fraco desempenho do Produto Interno Bruto Nacional, que praticamente ficou na mesma situação nos últimos 3 meses, e refletindo mais do que a crise econômica internacional, ele está refletindo também algumas incertezas internas. O crescimento do PIB foi de apenas 0,2%, trazendo desta forma um fato novo, porém não surpreendente. O setor agropecuário, que vinha garantindo o crescimento da economia brasileira nos últimos anos, foi o responsável principal pela queda da produção do último trimestre. E, sob certo aspecto, isso traz uma lição importante. Esta área que é pouco atendida nas políticas públicas, porque a recente medida que o governo adotou, estimulando o setor automobilístico com a desoneração de IPI para carros novos, não houve nenhuma iniciativa para favorecer a produção agropecuária, que tem uma densidade do emprego de mão de obra extraordinária, mas incomparavelmente maior do que a produção de automóveis. Além disso, é o setor de alimentos que tem a pauta maior na nossa lista de exportações e também não se compreende por que esse descaso. A seca no Rio Grande do Sul, além disso, derrubou os negócios da agroindústria e determinou para a virada de rumo do baixo desempenho, liderados especialmente pela queda na produção de soja e de arroz. A pecuária não ficou atrás. Houve uma queda na produção de leite e derivados, em função da falta de alimentos para o gado leiteiro. Trago a este plenário e a esta tribuna, senador Álvaro Dias, o senhor que é de um estado também produtor agrícola importante, o Paraná, um triste exemplo que ilustra a situação desesperadora que se encontram os produtores de carne suína, não só do Rio Grande do Sul, mas especialmente de Santa Catarina e também do Paraná. Esse setor é responsável por 120 mil empregos diretos e mais de 1.200.000 colaboradores indiretos. Recebi de um empresário do meu estado, que trabalha na produção de suplementação e nutrição animal, uma desesperadora correspondência. O empresário Flaury Migliavaca relata uma situação assustadora. Segundo ele, os produtores de carne suína no sul do Brasil estão à beira da falência por causa da dificílima situação do setor. A queda das exportações para países como a Rússia e a Argentina, tradicionais mercados para a nossa carne suína, diminuiu de tal forma a renda dos produtores que obriga hoje os criadores de suínos a pagarem as dívidas, entregando os caminhões e até os animais, que é a sua matéria-prima. Em Santa Catarina, segundo o relato do empresário Migliavaca, 30% a 40% dos produtores independentes estão prontos para decretar falência, demitir e fechar as portas dos seus criatórios. No Rio Grande do Sul, pelo menos 12 frigoríficos estão enfrentando, desde junho do ano passado, problemas financeiros graves. Um deles é a unidade da Cooperativa Aurora, localizada em Erechim, na região norte do estado. Um dos produtores, Daniel Michels, define a situação desta forma: é a falência da produção de suínos, não conseguimos mais manter nossas propriedades, não há mais recursos e muito menos crédito para manter a alimentação dos animais. Se deixarmos os suínos na propriedade, nosso custo é alto. Se destinarmos os animais para terceiros, fica ainda maior. O e-mail que recebi, senhoras e senhores, não poderia ser mais representativo. Junto ao texto que explica a situação dos suinocultores, aparecem fotos da recente FEAGRO, maior feira que envolve o setor agropecuário no estado de Santa Catarina e realizado no município de Braço do Norte, município da região sul catarinense. Nos locais destinados à exposição dos suínos, a foto mostra cruzes de madeira, representando a morte. Cruzes substituíram os animais nas baias. Uma representação literal da situação desesperadora dos criadores de suíno.
A feira, que normalmente é uma verdadeira festa para qualquer produtor rural, lugar de exibir o melhor animal, o destaque da produção, foi desta vez usada para um protesto. A ilustração que tenho em mãos é de um cemitério. De acordo com a Associação Catarinense dos Criadores de Suíno, a suinocultura no estado está com os dias contados. Isso que Santa Catarina é zona livre de aftosa sem vacinação. Um zoneamento conseguido pela Organização Internacional de Epizootias que qualifica este estado como uma referência sanitária em todo o país. A entidade catarinense teme que em menos de 60 dias a maioria dos produtores estará se desligando da produção. Os produtores não pedem créditos, mas querem vender a carne suína a preço justo para desafogar os estoques e afastar o extermínio da propriedade e também do próprio êxodo rural. Há 5 anos, os produtores de suínos vêm sofrendo com a queda nas vendas internas e com as exportações. A situação agravou ainda mais quando o governo argentino de Cristina Kirchner passou a criar cotas para a importação de carne suína brasileira. As vendas, que antes chegavam a 3,5 mil toneladas por mês, caíram para 500 toneladas mensais, decretando um prejuízo de 30 milhões de reais nos últimos 3 meses. Na semana passada, o governo brasileiro recebeu garantias do governo argentino, através do embaixador Luiz Maria Kreckler, que o embargo contra a carne suína brasileira está suspenso. Só na palavra. Só na palavra. Na prática, nada aconteceu e nada mudou. Continuam as barreiras da Argentina à carne suína brasileira. Todos os produtores receberam a notícia com reserva e informaram que as exportações para a Argentina ainda não normalizaram, como garante o governo daquele país. Na próxima semana, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, vai receber, através de uma solicitação minha e também do deputado Luiz Carlos Reis, uma reunião com os produtores de carne suína e avaliar a situação. Mas este é apenas um capítulo dessa novela envolvendo a agropecuária. Já foi assunto de pronunciamento meu nesta tribuna o fato de que o setor da pecuária, especialmente a produção de suínos e frangos, da produção de leite, não foi incluído nas ações do governo em busca da competitividade no programa intitulado Brasil Maior. Enquanto o governo reduz impostos para o setor automotivo, reconhecidamente importante na manutenção de empregos, esquece o outro lado do Brasil, a área rural, que é também responsável pelo emprego de milhões de brasileiros, mais de 30 milhões de empregos. Volto a dizer que medidas pontuais, como redução de impostos, não irão resolver os problemas de competitividade, senador Álvaro Dias. Viver de apagar incêndios não irá evitar um desastre maior no futuro próximo. A extinção de empresas, principalmente aquelas de economia familiar, um setor que garante a sustentabilidade do campo. O governo peca quando não cria programas visando o futuro. Precisamos trabalhar com medidas preventivas e não medidas apenas para corrigir problemas conjunturais, como quem gasta dinheiro com remédio para curar a doença ao invés de investir na prevenção delas. O setor agropecuário está perdendo competitividade pelos mesmos motivos da indústria de manufaturados e, por isso, merece tratamento especial. Precisamos baixar os custos trabalhistas, que crescem 40% no Brasil, enquanto nos Estados Unidos o peso da folha salarial para o setor produtivo teve um aumento de 3%. O Brasil precisa reduzir o custo de energia elétrica, componente que pesa mais de 10% nas contas finais das empresas, seja na cidade ou no campo. Além da conta alta de energia, os produtos brasileiros perdem competitividade com o custo determinado pela nossa infraestrutura carente. Nossas estradas, por onde é transportada grande parte da produção agrícola ou industrial, são cheias de buracos. Elevam os preços dos produtos brasileiros em até 25%, porque é preciso manter os caminhões ou bancar os atrasos de entrega gerados por uma estrada esburacada e sem condições. Sem falar dos custos dos portos brasileiros, que cobram 70% a mais que os portos da Europa para exportar as mesmas mercadorias. O exemplo dos produtores de suínos, que em menos de 2 meses
podem ver várias propriedades fechadas, precisa servir de alerta para que o governo abra canais de diálogo e encontre solução duradoura para a redução do custo Brasil. A competitividade precisa de um plano maior para realmente construir um Brasil do tamanho do esforço dos nossos produtores. E é exatamente todo esse cenário de desesperança e de desespero que está marcando a realização dessa crise que o governo precisa tomar conhecimento. E o ministro Mendes Ribeiro Filho está atento a essa situação e confirmou para a próxima semana esta audiência solicitada por mim. Antes de encerrar, presidente Álvaro Dias, eu queria voltar ao tema que tem ocupado a sua atenção, do senador Paulo Paim e minha, que diz respeito à questão relacionada ao Fundo Aeros. E um dos mais ativos militantes dessa causa, Valdo Deveza, me enviou um e-mail e ele pede desculpas na abertura da mensagem. Ele disse que seria importante o conteúdo da mensagem que me envia por ser já do conhecimento. Ele fala da mensagem que foi enviada e fala do que está acontecendo. Ele diz que, para fazer a leitura dentro do possível, fazer no plenário, porque desta forma acredito que a presidente Dilma terá conhecimento do apelo desesperado de mais uma viúva que, no momento, está passando por uma situação de desespero total. Se trata de mais uma carta comovente de alguém que, além de ser uma vítima do que aconteceu com a Aeros, é em dose dupla, porque teve a infelicidade de perder o esposo, comissário da Varig, em 2009, e até agora nada recebeu, nem mesmo aquilo que lhe caberia como pensionista, o que para mim é um verdadeiro crime. Não sei por que isso está acontecendo. Qual é o problema que impede alguém devidamente registrado no Aeros, como esposa ou companheira do titular, ou então alguém registrado por dependência, a receber o que lhe cabe como pensionista, ao invés de ser incluído como credor do Instituto, ficando na expectativa de um dia haver uma definição sobre a nossa situação, indaga o Valdo Deveza. Isso tem acontecido ao longo do tempo e aumenta cada vez mais o número de casos, portanto, criando entre nós mais uma preocupação, a de que não podermos morrer, como se isso fosse possível. Aqui em São Paulo, já atendi 2 viúvas desesperadas que não sabiam o que fazer. Uma delas me relatou ter enviado toda a documentação necessária ao Aeros e que até aquela data não havia solução. A pergunta que fica é o porquê que isso acontece, o porquê de toda a dificuldade em rapidamente ser efetuado o pagamento, pelo menos como pensionista, tudo dentro da reserva matemática do respectivo titular, como era antes da intervenção. Isso, na minha modesta opinião, deveria ser feito de forma simples, bastando para isso apenas uma documentação que atestasse o óbito do titular devidamente registrado em cartório, como se faz necessário, inclusive, para inventário, quando existe, sem a necessidade da viúva ter que apresentar documentos, N documentos, em que casos de inventário pode até levar anos. O Valdo Deveza diz que lamenta profundamente estar tomando o tempo dos senadores com mais uma carta desse tipo. Mas o que fazer diante do silêncio da insensibilidade dos governantes? Quem sabe, com essas leituras em plenário e com a repercussão que possa provocar até a nível internacional, estimule o governo a mudar sua estratégia, pondo um ponto final no nosso drama. Tenho certeza que todos torcem para que isso aconteça com urgência, tendo em vista que as coisas estão piorando. Talvez o número de óbitos já esteja chegando a 700, e isso, infelizmente, tende a aumentar, e a ilustre senadora, no caso, sabe bem que a sua maioria é devido à triste situação em que nos encontramos, principalmente os do Plano 1. O Valdo Deveza, na verdade, senador Álvaro Dias, ele reflete aí o desespero de várias pessoas, como a Maria das Graças Carrilho, que também descreve todo o desespero que passa por não ver atendido o que aconteceu e com essas famílias que são beneficiárias do Fundo Aeros. Esperamos que no dia 12, como está previsto, haja o julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme a ministra Carmen Lúcia prometeu, e a Graziella
Baggio, que é a líder dos aeronautas, consiga trazer uma solução para essas famílias do Fundo Aeros Varig, que há tanto tempo aguardam uma solução, pelo menos há mais de 6 anos. Desculpem, eu queria dizer, senador Álvaro Dias, que nós esperamos, porque o nosso limite, seu, meu, senador Paim, que estamos envolvidos pessoalmente nesse caso, nós temos um limite que é o limite legislativo, é o da tribuna, é o de invocar, é o de pedir, de pressionar em alguma medida. Nós esperamos que na próxima semana haja uma palavra final do Supremo Tribunal Federal, que a Advocacia Geral da União entre nesse processo, que a presidenta Dilma Rousseff também se sensibilize com essa situação, porque a omissão foi do Estado, foi da Secretaria de Previdência Complementar, e cabe ao governo dar uma resposta adequada a essas famílias, porque esses servidores pagaram para ter uma aposentadoria adequada e justa. Por fim, senador, queria também, em nome até do meu partido, e usando o nome do senador Francisco Dornelles, dizer que amanhã nós teremos uma audiência pública para tratar de uma medida provisória altamente polêmica, 568. Seguramente Vossa Excelência já recebeu, como o senador Mozarildo Cavalcante, que é médico, muitas reclamações, especialmente da área médica, porque aplicada da forma que está na letra dessa medida provisória, haverá uma queda de 50% no salário dos médicos em todo o país. Se a situação de atendimento já é caótica hoje na área médico-hospitalar, imagine uma redução de 50% nos vencimentos dos médicos. Então, essa audiência pública será no plenário Nereu Ramos, da Câmara Federal, da Comissão de Seguridade Social, com a comissão mista. Eu requeri essa audiência pública, teve a participação também da deputada Jandira Fegali e do deputado Domingos Neto, para trazer não só a representação da área médica, mas também a ministra Miriam Belchior e o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. Nós pretendemos amanhã discutir essa matéria, mas considero e renovo aqui o pedido para que a presidenta Dilma Rousseff e a ministra Miriam Belchior retire pelo menos essa parte polêmica no que trata da remuneração dos médicos do Serviço Público Federal. Caso contrário, o governo poderá sofrer um revés muito grande, não só nesta casa, mas também na Câmara Federal, porque não é admissível uma redução de salários da ordem de 50% para a categoria dos médicos. Essa é a expectativa que temos. O relator é o do senador Eduardo Braga, e ele vem intensificando os entendimentos para evitar uma situação de um contencioso novamente grave na relação do Executivo com o Legislativo e afetando enormemente a categoria da área médica. Muito obrigada, senhor.